Olá pessoal, tudo bem? E aí, tô aguardando o pessoal aqui entrar, para quem tá assistindo a reprise. Oi Flávia, tudo bem? Oi Evelyn, Nancy, tudo bem? Hoje vamos falar sobre hábito de estudos, como criar um hábito de estudos. E aí, enquanto o pessoal está entrando, eu vou falando uma breve introduçãozinha, só para vocês irem se localizando. Aqui o nosso objetivo é falar sobre hábitos, e esses hábitos, todas essas dicas que eu vou trazer aqui hoje, elas são aplicáveis não só para quem estuda, seja para um concurso, seja para um Enem, para um vestibular, para um doutorado, enfim, mestrado, mas também para uma pessoa que esteja pensando numa transição de carreira e tenha que estudar tenha que estudar essa nova carreira ou estudar para essa nova carreira. Então, as dicas que eu trouxe aqui vocês podem aplicar em todas as outras áreas da vida de vocês que vocês queiram criar um hábito. E aí, pessoal entrando. E aí, gente, enquanto tá todo mundo entrando, me contem de onde vocês são, para o que vocês estudam, se vocês estudam. Oi, Adriano, tudo bem? Bom, não me apresentei, né? O Adriano até falou ali, eu esqueci que eu não estou no meu perfil. Bom, boa tarde para quem não me conhece, meu nome é Débora Cal, eu sou coach de atitude aqui no Atitude na Carreira, responsável pela área intelectual, então nós vamos falar sempre aqui sobre estudos. É um prazer estar aqui, é minha primeira live sozinha, eu esqueci que eu estava aqui no Atitude na Carreira, já estava me sentindo no meu perfil. Porto Alegre. O Luiz está estudando para médico. A Flávia para CFP. Oi, gente. Bom, como deu uma diminuída aqui nas entradas, eu vou começar a introduzir. A Adriana é do Rio. Também sou do Rio, Adriano. Muito calor por aqui, né? Olha, a Cláudia é de Santo André e quer entrar na área de atendimento psicopedagógico. Legal, tá com dificuldades, né? Então, olha, é uma boa oportunidade para você usar o nosso estudo, nosso termo estudo, para você estudar sobre a área e perceber como você pode ingressar nessa área. Área médica. A Camila está procurando desenvolvimento pessoal e profissional. Ótimo, Camila. Aqui você vai achar tudo isso nessa nossa maratona de lives. E aqui você vai poder usar a questão do hábito, como eu disse no iniciozinho, para você colocar em outras áreas da sua vida que você esteja precisando adquirir um hábito. Então, vamos lá. Bom, então, muito bem-vindos à nossa maratona de live. Hoje o nosso tema é como criar o hábito de estudar. É algo que é muito complicado para quem tem uma rotina, quer adquirir uma rotina de estudos ou precisa adquirir uma rotina de estudos e acaba encontrando diversas dificuldades, porque em regra parece muito fácil, né? Você quer estudar, vai ali, senta e estuda. As coisas não são tão simples assim, né? Quem dera. Então, às vezes, você no momento de estudar, você se depara com dificuldades emocionais, ou então dificuldades de estruturas, de planejamento, enfim. E aí isso tudo acaba atrapalhando no seu hábito. Então as dicas que eu separei aqui para vocês hoje, como eu disse, elas vão te ajudar a não só organizar os seus estudos, como também para você que quer adquirir qualquer hábito na sua vida, tá bom? E aí vocês podem ir aplicando caso a caso na vida de vocês. Fiquem aí até o final, que no final nós temos uma surpresa, tá bom? Então, contextualizando um pouquinho por que eu decidi fazer esse tema nessa live, é porque eu fiz uma enquete logo na primeira semana, semana passada, na primeira semana de janeiro. Para janeiro, para mim, parece que já está no meio, quase final, né? Porque eu já fiz tanta coisa esse mês. Então, eu fiz uma enquete no meu perfil pessoal, perguntando como é que tinha sido essa semana, primeira semana de janeiro. Porque a gente começa o ano sempre com aquela expectativa de que tudo vai ser diferente. Oi, Sul, esse é o nome? Eu tô falando sobre como criar um hábito de estudos. Eu nem fixei aqui o nome, né? Deixa eu botar aqui pra vocês o tema da live.
Só não estou conseguindo fixar. Não tá fixando. Tá virando a tela. Bom, não consegui fixar que não está aparecendo. Não tem problema. Bom, coloquei já o tema aí. Infelizmente não quer fixar que tá invertendo a tela. Mas então eu fiz essa enquete no meu perfil, perguntando como é que tinha sido essa primeira semana. E muita gente votou. Foram aproximadamente 50 pessoas votaram na enquete e deu o seguinte resultado. 75% das pessoas disseram que estava péssima, aquela primeira semana tinha sido péssima e absolutamente nada tinha mudado na vida delas com a virada do ano. E aí, nesse momento, é muito importante que você faça a seguinte reflexão. Ok, você não conseguiu estudar, você não está conseguindo estudar, seja qual for o seu objetivo, mas para pensar, o que está te impedindo de estudar? Vocês aqui, quando vocês pensam em estudo ou quando vocês estão tentando adquirir um outro hábito qualquer, o que está impedindo vocês de estudar? Vocês têm consciência disso? É muito importante a gente se fazer essa pergunta, porque às vezes a gente nem tem noção do que está impedindo. A gente não consegue e não sabe por quê. E às vezes o que precisa mudar é algo simples. Às vezes falta um pouquinho de organização, às vezes falta um pouquinho de clareza. Por isso é tão importante a gente se fazer essa pergunta. E vocês aqui, me contem. O que está impedindo vocês de adquirir, seja o hábito de estudos ou qualquer outro hábito na vida de vocês, pensando até mesmo na carreira? Procrastinação, a Célia colocou. Falta de bom sono. Tanto a procrastinação como o sono são muito fáceis de resolver, né? São atitudes que a gente precisa tomar, que a gente consegue organizar, né? A procrastinação é um pouquinho mais complicado porque a gente precisa entender o que está por trás dessa procrastinação. O sono, às vezes, você criar, por exemplo, um ritual de sono já te ajuda, né? A Adri falou falta de tempo, organização, falta de iniciativa, uso das redes sociais, ótimo. Então, todos esses exemplos que vocês estão dando aqui são perfeitos e vão se aplicar para a live de hoje. Então, eu queria que vocês pensassem no seguinte, tivessem em mente. Se fala muito que a gente precisa de 21 dias para construir um novo hábito. Isso é muito falado. Só que quando a gente vai olhar os estudos científicos, a gente percebe que, na verdade, a média é de 60 dias. Aproximadamente 66, na verdade. Quando a gente fala de 21 dias, que é esse tempo que todo mundo conhece, 21 dias são para hábitos muito simples. Quando a gente fala sobre vencer a procrastinação, começar a fazer um exercício físico, para começar a fazer um exercício físico, para estudar, enfim, qualquer um desses hábitos ou vencer uma crença, algo que é um pouco mais complexo, você precisa de mais esforço, de mais dias, porque normalmente se esbarra em outras questões. Não é simples assim, né? Então, eu tô procrastinando, então eu vou agir. Pronto, agiu, resolveu. Sim, é simples, mas por trás da procrastinação tem muita coisa, né? Pode ser um medo, pode ser uma insegurança, pode ser uma falta de clareza, como eu disse anteriormente. Então, a gente precisa sempre fazer essa investigação e o coaching é ótimo para isso. Então, pensando sempre nesse prazo de 66 dias, a gente tem que principalmente entender que criar um hábito não é rápido. Não vai ser de um dia para o outro que você vai criar esse hábito. Precisa de insistência, persistência, disciplina. E aí, tudo isso é fácil de você adquirir, se você ainda não tem. Você precisa de técnicas e ferramentas que sejam que te ajudem a praticar e desenvolver essas características. Então, não é simples, mas se você treinar, você vai conseguir. Isso é muito importante, tá? Então, eu queria que vocês pensassem também que sempre o tempo que vocês esperam para adquirir um hábito,
embora seja sempre menor do que 66 dias, eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, todo mundo vai falar que 66 dias é muito tempo, tem que entender que isso é uma média. Então, não se aplica para todo mundo. E se não se aplica para todo mundo, a gente tem que olhar o quê? A característica de cada um, a personalidade, questão de determinação, como anda a disciplina. E nesse momento, a melhor forma de você encarar essa nova rotina, a manutenção e a inclusão dessa nova rotina, é você fazer um passo de cada vez. Então, você começar sempre devagar. Não querer logo já... a minha meta maior é ter, sei lá, um estudo de 8 horas. Mas vamos devagar. Porque a gente precisa começar devagar para aos pouquinhos ir crescendo, tá? E aí, nesse momento, é importantíssimo que você tenha muita força de vontade. E para você ter força de vontade, nesse momento, muita gente pode ter pensado, ferrou, tem que ter força de vontade, e minha força de vontade é baixa. Eu quero, mas na hora de agir, eu não consigo, eu fico travado. Alguém passa por essa dificuldade, sabe o que quer, mas na hora de colocar em prática, fica completamente travado, sem saber por onde começar, por que está travado, o que precisa fazer. Alguém passa por essa dificuldade? Ó, a Cláudia disse que passa. A Sueli já tá rindo, né? Então, todo mundo tá se identificando, né? Então, nesse momento, a reflexão que vocês precisam fazer, e eu quero que vocês anotem isso aí. Se tá com o celular, se pode, anota no bloco de notas, ou se tiver um papelzinho do lado, porque essa pergunta que eu vou falar para vocês é extremamente importante. É uma pergunta que a gente usa muito nos processos de coaching focado em estudos. Para que eu preciso estudar? Aonde que os estudos vão me levar? Por quê? Quando a gente pergunta para que eu quero isso, aonde eu vou chegar fazendo isso, essas perguntas, elas te trazem clareza do seu objetivo, clareza do que você quer de verdade. Por exemplo, a Su falou, quero concurso público, mas aí você pode pensar, para que você quer ser aprovada num concurso público então? Você sabe me dizer? Porque às vezes a gente pensa sempre assim, principalmente para quem estuda para concurso, eu quero ser aprovado. Tudo bem, todo mundo quer ser aprovado, né? Todo mundo que estuda para concurso quer ser aprovado. Mas a gente tem alguma coisa por trás disso. Tem sempre um desejo maior. Então você tem metas, o que você vai conquistar? Que é justamente a segunda pergunta, onde o estudo vai me levar? Você consegue entender estabilidade? A Su tá ali, ó, nas respostas clássicas de quem estuda para concurso. Vamos lá, e o que a estabilidade traz para você? Porque estabilidade, o que é estabilidade? Estabilidade financeira? Depende, tem gente que é concursado, recebe ali o dinheiro, aquele montante, vamos dizer, 10 mil, recebe todo mês 10 mil, mas está endividado, porque gasta mais do que recebe. Isso não é estabilidade, é estabilidade só de que você tem os 10 mil ali garantido. Ah, tem a estabilidade de que todo mês vai ter, mas o que significa essa estabilidade para você? O que aquele dinheiro vai te proporcionar? Porque isso é algo que envolve muito o concurso público. Eu tô falando aqui o da Su porque foi ela que comentou, já tá rindo, né? Se identificou. Quando a gente pensa em estudar para concurso, a gente pensa assim, eu quero ser estável. Tudo bem, mas e aí? A gente não tem um pouco de dificuldade de desenvolver o pós. A Liana botou, irei conquistar a carreira dos meus sonhos, área policial, ótimo. Então, já está mais perto, já está caminhando. Ainda não é só a resposta. Por quê? Quando você pensa que você vai conquistar a carreira dos seus sonhos, olha quanta coisa tem por trás disso. Você tem sonhos, né? E quais são os sonhos que essa carreira, além da realização profissional, vai te trazer? Possibilidade de crescimento profissional. Estamos caminhando, ó, vão desenvolvendo aí pra mim. Conforme eu vou falando, vão comentando pra gente poder desenvolver um pouquinho mais esse pra que eu preciso estudar. Pois é, a gente não costuma pensar no pós-aprovação. A gente só pensa assim, quero ser aprovado.
E aí sabe o que acontece? Na hora que ali a dificuldade bate, começa a faltar motivação. Porque você não sabe exatamente o porquê você está fazendo aquilo. Por mais que você pense como... eu esqueci o nome dela. Falou sobre... Foi a Liana. Como ela falou sobre ter o sonho de uma carreira X. O que acontece? Por mais que ela tenha um sonho, às vezes o sonho ela não é palpável o suficiente, porque ela não está naquela carreira ainda, né? Ela não exerce aquela função. Então, você conseguir imaginar por trás, eu vou conseguir, sei lá, comprar minha casa, eu vou conseguir comprar um carro que eu sempre quis, vou conseguir viajar. Você vai conseguindo materializar um pouco mais tudo aquilo que vai vir com a sua aprovação, no caso no concurso, que foi o exemplo que a gente usou. Aqui, a Elane botou, vou conseguir morar fora. Pronto, já está ficando bem mais palpável. E aí, Elane, me conta, a sua meta é adquirir hábito nos estudos? Como é que é? A Pri botou, oportunidade de crescimento como ser humano e poder ajudar minha família, ser reconhecida na área. Aí, Pri, eu te faço uma pergunta, você aí que respondeu. Você não concorda que quando você fala isso, te gera muito mais motivação do que quando você fala, eu quero ser aprovado, simplesmente? Quando você começa a materializar um pouco mais o seu desejo, não fica mais fácil? Por quê? Como eu estava dizendo, a gente começa a estudar, começa a encontrar desafios e fica desmotivado. Oi, Cris, tudo bem? Ai, que bom! Que bom, fico muito feliz saber que eu te ajudei. Que está com saudade. Está com saudade? Volta, menina. Coaching não precisa fazer só uma vez. O seu coaching foi bem focado em técnica de estudo, né? Então a gente pode melhorar aí o que tiver para que ser melhorado. Depois me manda um direct pra gente conversar. Saber como é que você tá. Então, no momento que falta motivação, é muito importante você saber o porquê que você está fazendo aquilo. Como é que você vai se motivar? Né? A gente fica procurando muita motivação fora, mas a motivação vem de dentro. E para você ter um hábito, você criar um hábito, você sair da sua zona de conforto, porque para criar um hábito, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Você vai ter que ali cutucar o que está te incomodando. Você precisa ter uma motivação extra. Então, é importante, dentro desses passozinhos que eu te falei, que você pense, que você precise devagar, você entenda que é preciso um passo de cada vez. Você entenda que é preciso você criar metas, porque você sabe que tem que ir um passo de cada vez, mas como? Que passo tomar? Que velocidade? É muito importante também que você não fique repensando a sua decisão. Então, eu decidi que 2019 eu vou fazer diferente na minha área intelectual, nos estudos. Tudo vai ser diferente, eu vou agir. Beleza, você vai agir. Aí, no dia seguinte, você acorda, hoje eu tinha que estudar, mas não tô com vontade. Eu tô com uma preguiça, deixa pra depois. E aí, o deixa pra depois passou o dia de hoje, passou o dia de amanhã, e foi só passando. Aí é que entra a motivação. Você entender o para que você estuda, tá? E aí a gente falando como adquirir, eu vou passar aqui um exercício para vocês, mas eu queria já adiantar que pode ser que role uma surpresa aí no exercício, então eu queria todo mundo atento, que daqui a pouquinho eu vou propor algo bem legal aí para vocês. A Elane falou, hábito aos poucos, porque eu trabalho, tenho que organizar a rotina. Exatamente, Elane. A Zora fala uma coisa que eu levo pra vida, assim, é um ensinamento dela que a gente usa no coaching e que é a mais pura verdade. A sua carreira tem que caber na sua vida, não a sua vida na sua carreira. A mesma coisa, eu sempre falei isso aos meus coaches em relação aos estudos. Os seus estudos têm que caber dentro da sua vida. E não a sua vida se modificar inteira por conta dos estudos. Sabe por quê? Porque se você tenta fazer o contrário, que é a vida caber na sua meta de estudo, ou caber na sua carreira, simplesmente não vai engrenar. Porque vai tudo desandar. Você não vai conseguir fazer as tarefas que você precisa. Às vezes você tem 8 horas de trabalho. E aí viram e falam aquela famosa frase.
você tem que estudar 10 horas por dia, senão você não vai ser aprovado. E aí como é que você faz? Porque aí a gente está falando que o dia tem 24 horas. Você trabalha 8. Tem o tempo de locomoção, tempo de alimentação, o tempo de você se vestir, se arrumar. E aí quando você vê, você também dorme. Como é que fica? Como é que você estuda 8 horas por dia? 10 horas por dia? Não bate, né? Então é por isso que você sempre, quando for criar as suas metas, olhe para a sua realidade. Tudo que você for fazer, sempre você tem que basear de acordo com a sua vida, tá bom? O Ângelo botou, qual a dica você pode falar sobre a administração desse boom de redes sociais? Bom, Ângelo, eu vou deixar as perguntas para o final, mas eu já te respondo essa, tá? Antes da gente passar um exercíciozinho que eu separei para vocês. Sobre a administração da rotina das redes sociais, estipule horários para isso, tire notificações, siga o mínimo de pessoas possíveis, pega aquelas pessoas que realmente fazem a diferença. Não fica olhando só, às vezes a gente busca muito, por exemplo, as inspirações. Então, eu vou seguir um monte de gente que estuda para concurso, ou estuda para, enfim, seja o que for, porque eu vou olhar elas estudando e vou me inspirar. Só que às vezes você fica ali perdendo tempo vivendo a vida dos outros e não realmente se motivando ou produzindo para o seu, tá? Então, quem topa um desafio aí, fazer um exercício? Eu queria muito que vocês fizessem esse exercício comigo, aqui. Compartilhasse a resposta, mas eu queria convidar aqui a primeira pessoa que me dissesse qual a diferença que o hábito estudar vai fazer na sua vida. Vou convidar essa pessoa para fazer o exercício aqui ao vivo comigo. Vai entrar na live, tá, gente? Vai botar a carinha aqui na câmera comigo. E aí, quem topa? A primeira pessoa que me disser qual a diferença que adquirir o hábito de estudo faz na sua vida. Que aí eu vou explicar o exercício e vou chamar essa pessoa para fazer o exemplo comigo. Vou só esperar a resposta aí. A Cris botou, quanto ao tempo, eu sei que preciso melhorar na agilidade, mas não consigo. Tudo que faço demora uma eternidade e não dá tempo para nada. Pois é, Cris, às vezes a sua meta está maior do que você pode. Às vezes você está querendo adquirir uma agilidade que você não consegue. Ou fazer mais do que você gostaria. Ó, a Su já foi a primeira a botar. Ela falou que vai me dar aprovação. Aí a Cláudia botou foco. Bom, como eu falei, a primeira pessoa é Su, né? Eu tô chamando de Su, não sei se é Sunara. Eu acho que é Sunara, né? Mas aí eu já chamo de Su, que somos íntimos. E aí, Su, você topa entrar ao vivo pra gente fazer o exercício? Tô esperando a resposta dela. Mas enquanto isso, ó, quem não foi o primeiro pode continuar respondendo aqui. O que adquirir o hábito vai trazer de mudança? Topa? Ótimo. Eu vou fazer o seguinte. Fica aí. Eu vou explicar como é que é o exercício, que aí você já vai entendendo. E depois a gente aplica online. Aplica ao vivo para todo mundo, beleza? Então tá. Então vamos lá. Bom, vai anotando aí para te ajudar. Se você for lembrando de algumas respostas, também você pode ir anotando. É bom que todo mundo faça esse exercício, porque... E depois, obviamente, fora da live, complemente, porque vai fazer muita diferença nesse momento para você adquirir o hábito, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, é muito importante que você crie micrometas de estudo. O que é uma micrometa? Vamos lá. Usando o exemplo da Su, que vai entrar aqui ao vivo comigo, ela quer aprovação no concurso. Então, a meta macro dela, digamos que fosse ser aprovada no concurso X no X tempo, tá? O que é uma micro? A micro são as metas menores que vêm a partir dela. Vamos pensar assim numa árvorezinha, eu esqueci a palavra. Hierarquia. Aqui em cima tá a macro, ser aprovado no concurso X, tempo X. E aqui embaixo vão descendo as micros. Uma não necessariamente precisa decorrer da outra, mas todas as micros precisam decorrer da macro. Então, é como se fosse um passo a passo.
quais são as pequenas atitudes, as pequenas metas que eu tenho que atingir para que eu chegue até a minha macro. Então, alguém tem um exemplo para me dizer qual é uma micrometa que poderia estipular para si? Olha, a Cris falou que o hábito vai melhorar a autoestima. Ótimo. Dá aquela sensação de poder, de empoderamento, né? De que você consegue. Eu vou dar aqui um exemplo de micrometa. Olha, eu quero ser aprovada no concurso da magistratura do trabalho em 3 anos, tá? E aí a minha micrometa para agora, para essa semana, é eu estudar 2 horas por dia fazendo questões. Pronto, criei uma micrometa. Ó, a Elane botou exatamente nesse sentido, ó, estudar inicialmente 2 horas por dia. E aí, quando você for botar uma meta assim, destrincha um pouquinho mais. Para você saber o que você vai fazer, que matéria você vai fazer. Quanto mais especificada for sua meta, mais fácil é de você cumprir, mais fácil de você adquirir o hábito. Porque você não tem que ficar pensando muito, tá? A segunda dica, é importante que você tenha constância. E, portanto, você estude todos os dias. Como é que você vai conseguir estudar todos os dias se você ainda não tem um hábito? Você vai fazer isso botando uma meta menor para você. E as metas, gente, é muito importante a gente explicar isso. Não precisa ser definitiva. Eu botei aquela meta, não mexo mais. Não, se você achar que aquela meta não está mais adequada ao seu momento, você refaz ela. Estipula outra meta. A meta ficou pequena. 2 horas hoje em dia para mim é tranquilo. Eu já estudo 5. Aumenta a meta. O problema é que a gente quer começar com uma meta muito grande e isso acaba desanimando muita gente. Porque a gente olha, um exemplo fora até de estudos. Eu quero correr 5 quilômetros. Só que no minuto 1 você já está na esteira ali ou na rua esbaforido. Você vai olhar para aquela meta 5 quilômetros e vai pensar, meu Deus, como é que eu vou chegar ali? É muita coisa. E aí você acaba desanimando, fala, nunca vou chegar nesses 5 quilômetros. Por isso que é importante. Então ao invés de, qual seria uma micrometa para os 5 quilômetros? Eu vou correr 30 segundos e 1 minuto andando. E vou fazendo assim, revezando até conseguir aumentar, entendeu? Micrometa seria eliminar uma matéria do edital por semana? Olha, Cris, você já foi minha coach. Você sabe que eu não gosto desse negócio de eliminar uma matéria por semana, não, porque até chegar na semana, 20, você já esqueceu o que estava na primeira, né? Cadê as revisões? Cuidado com isso, tá? Mas aí, isso é um papo para uma outra live. A terceira dica então, é ter um cronograma de estudos, que é importante, porque você estipula as suas metas, você tem que estudar todos os dias, mas aí você já não sabe o que fazer. Lembrou, né? E aí, o cronograma de estudos, ele vai vir justamente para te dar a organização, para você sentar para estudar e falar assim, hoje é dia de estudar 2 horas de constitucional, teoria. Hoje é dia de fazer 30 minutos de questão de português. Entendeu? A quarta dica tenha um planejamento, pode ser um caderninho, uma folha, que estipule ali, em que você estipule ali quais são, os pontos mais importantes da sua prova, e 2, quais são aqueles temas que você menos sabe dentre esses pontos mais importantes. Por quê? Isso vai te ajudar na hora de você estudar, você vai ter muito mais foco. Você vai ver que você está estudando coisas que realmente caem em prova. E, portanto, você vai ter muito mais chances de ter a motivação para estudar. Porque você não está estudando algo que você fala, gente, isso aqui nunca vai cair. Né? Você vai estar começando por aquilo que é mais importante. E, além de ser mais importante, aquilo que você tem mais dúvida. Então, essas são 4 dicas muito importantes. Vou começar a explicar o exercício para vocês, tá? Vocês querem que eu repita as dicas? Todos pegaram? Porque eu acabei explicando, pode ter ficado um pouquinho solto. Vou repetir as dicas para vocês resumindo, tá? Para criar o hábito. Primeiro, ter uma micrometa de estudo. Você começar devagar. 2, você ter constância, estudar todos os dias.
3, você ter um planejamento para você saber sempre o que você... Um cronograma, desculpa, para você saber sempre o que você tem que estudar naquele momento. E quarta, você ter um planejamento dos pontos mais importantes, tá bom? Aqueles pontos que mais caem e também, junto com isso, aqueles pontos que você mais tem dificuldade, tá? Conseguiram pegar? Depois eu posso fazer um resuminho e botar aqui no perfil da Atitude na Carreira, eu ponho um resuminho dessas 4 dicas, tá? Agora vamos pro exercício. A Su já tá aí pronta. Tá pronta, Su? Me dá o ok. O exercício vai ser simples, entre aspas. Não gosto de falar que é simples porque parece simples, mas não é. Porque ele traz muitas mudanças. A gente vai montar uma micrometa e a gente vai, a partir disso, ter vai ter um passo a passo para vocês fazerem, tá? Quero todo mundo fazendo aí, montando a micrometa com de vocês, tá? Para quem ainda não postou. Que eu vi que muita gente aqui também colocou as micrometas. Vamos lá, vou te chamar então, Su. Oi, tudo bem? Oi, tudo Deixa eu bem? botar meu fone porque eu preciso te ouvir. Ah, tá. Não, se você tá me ouvindo é porque eu tô com o fone como microfone e eu não tava te ouvindo. Tudo bem? É Sunara seu nome, né? Isso. Posso continuar te chamando de Su? Pode, Então tranquilo. tá, então ótimo. Então me conta, Su, qual seria a sua meta maior, a meta macro? A meta macro é o concurso público. Pode ser AGU, pode ser magistratura. Pode ser não. Qual é? O que que você quer? O que que faz seus olhos brilharem? Ai, Vamos pensar assim, pelo menos para que seja o nosso exercício aqui, tá? Não é uma sessão de coaching, é só um exemplozinho, mas pensa assim, aquele que faz mais os seus olhos brilharem. Saíssem os 2 editais agora, qual você escolheria? AGU. AGU. Pronto, já, ó, tá vendo como é rápida a resposta? Não tem dúvida, é só pensar, saíram os 2, qual eu decido, qual eu opto. Então tá, sua meta macro então é a AGU. Aí vamos pensar num cronograma semanal, tá? Montando esse exercício de forma semanal para ir gerando justamente essa ideia de criação de hábito. Quais seriam, então, 3 micrometas para você criar para essa semana? Não vamos pensar nem a partir de segunda-feira, hoje é dessa terça até a próxima terça-feira, para que você possa ir começando a adquirir esse seu hábito de estudar. Você hoje estuda? Eu tô ainda muito tentando. devagar nos estudos. Eu estou sem disciplina para estudar. Eu estudo um dia, o outro dia eu não estudo. Hoje eu não estudei nada. Ontem eu passei o dia todo resolvendo outras questões. Tá. Então vamos lá. sem Qual constância. Seria? Ótimo. Que é a dica número 2, né? Ter constância nos estudos. Então, me conta aí, qual seria? O que você pensou de metas pequenas para que você possa começar essa semana para já começar a adquirir o seu hábito? Na verdade, eu não sei por onde começar, né? O que estabelecer para essa semana? Por exemplo, como que eu comecei estudando? Eu comprei um livro de resumo para fazer uma revisão geral da matéria para depois aprofundar. E aí, depois eu tive a dica de começar pela lei seca e ir mesclando com a doutrina. Só que aí eu você ainda fica cheio de informação e não sabe o que fazer. Isso. Vamos pensar assim, não importa qual é a forma mais fácil, a melhor forma que vai te fazer aprovada. Se você tivesse que escolher entre uma das duas, qual que você escolhe? Qual que a sua intuição diz que é melhor? Que você deve fazer? Eu tô lendo o resumo. Tá, primeiro beleza. a revisão geral. Então você está fazendo primeiro a revisão geral. Ok, vamos iniciar com essa, tá? Então, pensando que essa ainda não chega a ser uma micrometa. Então, o seu objetivo, tá vendo como é que é? Parece simples, mas não é? O seu objetivo é
começar a ler os seus resumos para você fazer uma revisão geral, né? Então, como é que você pode estabelecer uma micrometa para essa semana? Para você começar a ler. O que que falta para você começar a ler? O que que falta para você? Você tem o tempo estabelecido? O que que está faltando? Por exemplo, eu trabalho de 8 às 14 durante a semana e eu tenho a tarde e a noite para estudar. Então, eu tenho esses horários. Só que durante a semana sempre aparecem algumas outras coisas para fazer, né? E acaba tomando meu tempo. E como aqui na minha cidade não tem sala de estudo, eu procuro estudar no meu quarto. Mas aí é um telefone que toca, é alguém que chama, é alguma coisa que tem para fazer, aí vai para conversar com alguém, sem disciplina, Já sabe? Aquele dizer o não. Já te adianto que o seu problema é o problema da maioria. Ter tempo e não saber o que fazer com o tempo, né? Isso. Mas vamos pensar. Então, o que que você pode fazer? Vamos pensar que você tem de 15 às, sei lá, 22 horas para estudar. Vamos botar mais ou menos isso. Não é exatamente que você estuda até as 2, aí você tem que chegar em casa. Vamos botar 16. 16 às 22, tá? Sem separar tempo de almoço, de jantar. Vamos só botar um horário bruto. Umas 3 horas da tarde, umas 3 horas da noite. Tá. Só que essa meta muito grande, você concorda que tá te enrolando, né? Porque você vê, possivelmente, aí só você pode me dizer o que acontece. Não dá agora, mas ainda tem a parte da noite. Não, ainda tem mais 1 hora, já tem 2 horas. E aí você, quando vê, perdeu todo aquele tempo que você tinha, né? Então, você pensar, como eu disse ali nas dicas, é importante você ter uma prática todos os dias, mesmo que seja uma quantidade pequena. Então, qual seria uma micrometa inicial para você? Se ontem você não fez nada, o que era melhor? O que você poderia fazer, por exemplo, estabelecer para hoje? Como eu já comecei, aí eu fico sem saber exatamente o que fazer. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui. Esse caderno aqui, por exemplo, eu fiz, né, toda a utilização do caderno, já comecei a fazer os resumos e tal. Já completei esse caderno todo. Tem um outro também que eu já fiz. Aí eu não sei se esse meu ritmo é que tá dando certo, né? Mas aí vamos pensar que aqui no exercício eu não tenho como analisar esse material com você aqui na live. Mas vamos pensar assim, eu entendo que você está com dúvida para continuar, para saber se o método que você tá usando é o adequado. Aqui na live é complicado eu administrar isso com você, né? Eu definir isso com você. Isso numa sessão e tudo mais é mais fácil. Mas vamos pensar assim, que você tem a segurança do seu material, você tem um livro que você tem que seguir para você revisar. Então, o que você precisa fazer para começar? Quantas horas, por exemplo, você pode estipular como uma micrometa? Pode Se ser. você não faz hora nenhuma... Esse livro aqui. Material não falta. Material não falta. E esse é o resumo. Por exemplo, eu posso estudar 2 a 3 horas à tarde, umas 2 horas à noite, de 2 a 3 horas. Por que então a gente não 2 coloca horas à tarde e 2 horas à noite? Por que então, vamos pensar o seguinte, se você se enrolou esses últimos dias e não fez nada, nenhum nem outro, por que essa semana a gente não começa só com 2 horas, como micrometa? Certo. Outro material que eu estou tentando é fazer mapa mental. Posso dar uma dica? Não está no exercício, mas escolhe um material e segue, tá? Então, aí eu estava tentando... Porque senão você não vai conseguir... Tá vendo? Você está com tanto material que você não está nem conseguindo estipular uma meta mínima de estudo. Porque a sua dúvida está sendo até maior do que estudar. Isso, infelizmente, aqui na live eu não tenho como tratar com você. Mas pensa o seguinte, você vai escolher um material e vai seguir por ele. Depois, mais para frente, você parte para outro. Não fica tentando todos os métodos ao mesmo tempo. Então, nesse momento, por exemplo, uma boa micrometa para você seria estudar 2 horas por dia durante uma semana, estipulando a sua micrometa da semana. Tá entendendo como é que a gente pode visualizar melhor essa meta? Agora, qual a forma? Isso você pode ir construindo outras micrometas dentro dessa meta de estudar 2 horas.
E aí é quando você monta o seu cronograma de estudos, você faz o seu planejamento dos pontos mais importantes, tá? A Marilze botou aqui, escolher um método e segui-lo, exatamente. Quando você tem muita opção, você fica paralisado. Porque você começa por um, acha que o outro é melhor e vai para o outro, e aí o outro votar, mas te disseram de um outro, mas isso aqui tá demorando, deixa eu tentar outra forma. E aí quando você vê, você perdeu um tempão só rodando, não saindo do lugar, né? Então, nós definimos uma das suas micrometas, que é estudar 2 horas por dia, tá? E aí depois você vai destrinchar isso um pouquinho mais sozinho. Depois você pode até me mandar a foto aqui por direct. Já convido todo mundo da live também que montar as suas micrometas. Compartilha comigo que a gente vai conversando sobre isso. Então, essa é a sua micrometa. Criada a sua micrometa, que é específica para essa semana, qual é o passo seguinte? Eu vou te falar para você. Procurar depois, você pode até imprimir no Excel. Ou se você jogar no Google, calendário. Você vai imprimir um calendário do mês todo de janeiro, tá? E aí você vai fazer isso mês a mês. Só que o nosso foco é a primeira semana. E aí, durante uma semana, cumpriu... Não tô vendo, calma. Você tá mostrando o calendário? Ai, que a qualidade caiu, eu não tô enxergando. Eu acho que é um calendário, né, que você tá mostrando. Não, a qualidade tá ruim, eu não tô conseguindo ver. Não adianta. Não... Ah, agora apareceu. Tá bem embaçadinho. A ideia é justamente essa. Você tem um calendário e aí você vai fazer o seguinte. Você estipulou sua micrometa de 2 horas. Toda vez que você cumprir a meta, você vai lá e dá um ok. Faz uma carinha feliz, põe um adesivo, põe alguma coisa. Só que por que isso vai te incentivar? Porque a sua meta é pequena. É uma meta para iniciar. Ela não é a meta desejada ainda. Entendeu? Então, percebe, você falou, eu posso botar 2 horas de manhã, 2 horas à noite. Eu falei, não, vamos diminuir isso. Coloca 2 horas. Porque vai ser mais fácil você estudar as 2 horas do que você estudar as 4 nesse primeiro momento. Pode ser que na semana seguinte você já consiga estudar as 4, né? Então, para essa semana, você tem a meta de estudar 2 horas nesse calendário, botando a carinha feliz. E você vai perceber que a cada carinha feliz que você põe, mais motivada você fica. Até como foi a Elaine, não lembro agora quem falou, sobre o empoderamento, né? Melhorar a autoestima, acho que foi a Cris. Você vai ganhando autoestima para você continuar. Débora, mas logo de cara eu já não cumpri. Não põe X, não põe nada. Deixa ali em branco. E aí você vai pensar, hoje eu não consegui, mas amanhã é um novo dia. Você não leva a carga do não conseguir hoje para amanhã, você só deixa ali em branco, tá? E aí você, todo dia que você cumprir a sua meta, você vai botando o smilezinho. É legal que você estabeleça um sistema de recompensa. Para quê? Ao final da semana, toda vez que você conseguir cumprir, aí você pode estipular ou 100% da semana ou 90% dos dias, você vai se dar um presente. E aí esse presente pode ser simples. O que você imagina como recompensa? Pensa qualquer coisa, não precisa ser nada comprado não, tá? Você cumprindo, vamos pensar, você cumprindo até terça-feira que vem, quantos por cento você quer da sua meta? Material de papelaria que você quer? Beleza. E aí quantos por cento você vai querer? Você quer atingir 100% ou você quer atingir 90%? O que você acha que hoje é tranquilo para você? Pensa que se você botar uma meta muito pequena, vai ser fácil. Se você botar uma meta muito grande, você talvez você não cumpra tanto, né? Como é que fica isso? %. O que aconteceu que você não está falando mais? 100% de 2 horas. Tá, 100% de 2 horas. Então, a sua meta é até melhor você ir falando que as pessoas te ouvem melhor. Então, a sua meta é, de terça, do dia 8 até dia 15, que é terça-feira que vem, você vai estudar
todos os dias, 2 horas, tá? Depois você pode ir destrinchando um pouquinho mais como você vai estudar e tudo mais. E o seu sistema de recompensa é, se eu estudar, se eu cumprir essa meta, todos os dias, estudar 2 horas, eu vou eu vou comprar para mim um material de papelaria. E aí eu te falo, ou você pensa, que material de papelaria é esse, tá? Como falaram aqui, um marca-texto. Ou então você pensa, não, eu vou chegar e vou escolher o mais bonito. Fica a seu critério. Você gostaria de escolher o que é ou você quer na hora estipular? Não, na hora eu compro. Vejo, eu alcancei essa É, meta, eu acho que eu tenho o merecimento, né, de comprar determinado item de ótimo. papelaria. Porque é legal quando você estipula bem qual é a recompensa, porque você passa até a semana pensando. Eu só vou comprar aquilo, eu só vou ganhar aquilo, e aí você vê o marca-texto ali que você queria. Se eu estudar, gera um incentivo também, tá? Então, só fazendo um resuminho aqui do exercício para vocês. Primeiro, vocês vão montar uma micrometa específica para sua semana, tá? Depois, vocês vão imprimir um calendário e todos os dias vão marcando um ok, tendo antes estipulado o seu sistema de recompensa. Então, o que você vai ganhar se você cumprir 100% dos seus estudos, 100% da sua meta, daquela sua micrometa, tá? Tendo sempre em mente que na hora de montar a micrometa, vocês precisam ser realistas, olharem para o seu dia a dia e ver o que realmente é possível. Porque para você adquirir o hábito, você tem que ir um pouquinho de cada vez. Se você já vai na grande meta, você vai acabar se perdendo e aí os 66 dias vão ficar cada vez mais longe, né? Porque tem isso, é 66 dias consecutivos, né? Não é faz um dia, para 5 e volta mais um. Aí você vai demorar bastante, esses 66 dias vai passar muito aí de 2, 3 meses. Beleza? Foi Ficou claro ótima para a você, Su? sugestão. Me deu uma calma, me deu assim uma direção muito boa. Ai, que Foi muito ótimo. Fico bom. muito feliz. Que ótimo. Então, um É, beijo, vou fechar aqui com você tá. e para Eu terminar de só falar com peço o eles, seu tá? Instagram. Ah, tá. É @coach, COACH, Débora com H no final, Cal, CAL. Eu vou escrever aqui Cal. para você, mas eu tô toda terça-feira, eu vou escrever para você. Toda terça-feira eu tô aqui no Atitude na Carreira, fazendo posts, fazendo stories também, tá bom? Então eu vou fechar aqui, isso eu vou Obrigada. continuar falando com eles, tá? Imagina, obrigada a você pela participação. Tá? Eu não sei salvar. A Maria me pediu, Maria W7 me pediu para salvar, Eu mas que eu salvo, não eu sei salvo salvar. aqui a Ah, live. tá Pode ok. deixar que eu Tá salvo, certinho. tá? Tchau, Tchau. obrigada. Bom, gente, e aí? Ficou claro para vocês como é que foi o exercício? Até nas dúvidas da Su foram bem legais, porque a gente conseguiu aplicar um pouquinho das dicas que eu falei antes, né? Então a gente falou um pouquinho das 4 dicas, a gente falou um pouquinho também do exercício de montar as micrometas, sistemas de recompensa. E aí, ficou melhor para vocês? Me contem. Quem gostou, sobe coraçãozinho aí. Que bom, Mônica. Ai, que bom, gente, que vocês gostaram. E aí eu queria que vocês me falassem com uma palavra como é que vocês estão se saindo da live hoje. Ah, vai fazer. Anota aí, anota, tem que anotar todas as dicas. A gente vai deixar salvo. Que bom que vocês gostaram. Tem um monte de coraçãozinho subindo, então vocês gostaram, né? Então, uma palavra, como é que vocês estão se saindo da live? Me contem. A Elane já vai botar em prática. Então, a sua palavra é ação. A Dani botou animada. A Liana falou que amou, foi incrível. Um monte de coraçãozinho. Obrigada, gente. Motivada. Que bom que vocês gostaram. Que bom que eu pude ajudar vocês. Agora, fortalecida, satisfeita, direcionada. Olha que maravilha. Motivada. Amei. Agir, exatamente. Tem que botar agora tudo em ação, em prática. Isso é uma partir para ação, né? Colocar tudo em prática. Que bom, gente. Fico muito feliz. Quem tiver interesse também em saber sobre o nosso processo de coaching focado para os estudos, o coaching de atitude para estudantes,
Pode entrar em contato por direct no nosso WhatsApp também, tá? E marcar a sua sessão de avaliação. Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa primeira semana e trazendo essa live para trazer motivação e organização para vocês já começarem 2019 com o pé direito, tá bom? Foi um prazer estar aqui. Anotem tudo, vai ficar aqui a reprise por 24 horas. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima. E mais tarde eu volto para falar um pouquinho nos stories ainda, fazer um resuminho aqui da live. Eu vou também postar essas dicas que eu falei para vocês, fazer em forma de post aqui no feed, tá bom? Tchau, gente. Beijo. E amanhã tem live também, hein? Fiquem ligados, amanhã, 13 horas, se eu não me engano, é a Ana Cláudia que vai trazer dicas de montar uma agenda. Acho que é essa, tá bom? Beijo, gente. Tchau.